Maravilha, gente! Semana 22, Sistema Digestório, parte 2. Vamos lá, falta uma partezinha mais, digamos assim, específica sobre o sistema digestório. Na aula passada, nós já visualizamos, né, o sistema digestório de uma forma geral, mas hoje a gente vai atacar em pontos mais específicos. Então, vem comigo, vamos lá falar de sistema digestório. Quando a gente fala de sistema digestório, a gente está falando, né, de enzimas que atuam na boca, amilase salivar ou pitialina, enzimas que atuam no estômago, como a pepsina, enzimas que atuam no duodeno, como as enzimas pancreáticas, né, tem a amilase pancreática, lipase pancreática, nucleases, tem aí, né, uma coleção de enzimas, tem o bicarbonato, e aí você tem ainda o suco entérico, que é o suco do próprio duodeno, que vai ter as nucleotidases, que vai ter a sacarase, vai ter a lactase, vai ter a maltase, isso, né, a gente vê o que? Uma coleção de enzimas. Então, como tem uma coleção de enzimas, vamos dar uma olhada com mais calma nessa parte enzimática. A digestão da boca, papo reto, né? Ali você tem só na saliva a presença de uma enzima, que é a amilase salivar ou pitialina, que atua num pH 8, um pH 7, né, perdão, 7,28, que atua num pH neutro, né? Então, na boca nós temos um pH 7, um pH neutro. No estômago, um pH ácido 2, e no duodeno, um pH de 8 a 10, tá? Um pH alcalino ou básico. Lá na boca, a amilase salivar, ela vai ter a sua atividade máxima nesse pH neutro, fazendo a quebra do amido, que é um carboidrato grande, em blocos menores de açúcares. No estômago, nós temos a pepsina. Só que tem um porém, isso aqui já foi pergunta de segunda fase, inclusive. Tá? A pepsina ela é uma protease. Só que a glândula que produz a pepsina, por que ela não é digerida? Porque a glândula que produz a pepsina, na verdade, ela produz uma pepsina inativa, que é o pepsinogênio. Então, a pepsina, quando ela é produzida pela glândula, ela é produzida na forma de pepsinogênio. E esse pepsinogênio, em contato com o ácido clorídrico, olha a importância do pH ácido, aí a gente já fica pensando no uso de omeprazol, pantoprazol da vida, né? Os antiácidos da vida, por quê? Porque o estômago precisa dessa acidez, o estômago precisa desse pH 2, esse pH 3, assim como a boca precisa do pH 7, o intestino precisa do pH 8 a 10. O pepsinogênio, ele é convertido em pepsina, na sua forma ativa, né? Pepsinogênio forma inativa, pepsina sua forma ativa. E a pepsina faz a digestão de proteínas. A proteína é um bloco grande, quebrando esse bloco grande em blocos menores, que a gente chama de peptídeos. Tetrapeptídeo, pentapeptídeo, né? Tripeptídeo. E aí você tem, então, essa ação no estômago. Mais uma informação extra aqui, eu falei que o assunto hoje era mais específico, né? No caso do recém-nascido, na infância, como ele tem a sua dieta muito voltada ao consumo de leite, ele tem ali o que nós chamamos de pró-renina. A pró-renina, ela é convertida em renina, e essa renina auxilia na digestão das proteínas do leite. Então, uma situação específica, bem específica, né? Na infância, uma pró-renina é convertida em renina, que atua na digestão das proteínas do leite. Isso daqui, gente, no estômago, tá? Então é um assunto que a gente não encontra nos livros de ensino médio de biologia com facilidade esse tipo de informação, né? A não seja um Amabis da vida aí, ou Sônia Lopes, né? Que você vai encontrar esse tipo de informação. Lipase gástrica. Cuidado, gente. Normalmente, os livros de biologia vão dizer que a digestão de lipídio ela começa e termina no duodeno. É verdade. De maneira geral, é verdade. Só que é possível, né, essa digestão começar no estômago. Por quê? Porque no estômago a gente tem a capacidade de produzir, só que é uma quantidade tão pequena, que de maneira geral isso é desprezado pelos livros de ensino médio.
mais livres de ensino superior vão dizer, não, a gente produz uma lipase gástrica. A única informação que eu quero que você guarde aqui é, se o exercício falar de lipase gástrica, legal, você já sabe que existe. Se o exercício não falar da lipase gástrica, esqueça da lipase gástrica. Ou seja, digestão do amido começa na boca, termina no duodeno. Digestão de proteína começa no estômago, termina no duodeno. Digestão de gordura, de lipídios, começa e termina no duodeno. Agora, se o exercício falar da lipase gástrica, aí você, opa, ele vai falar da lipase gástrica, então eu sei que existe. Só que a quantidade, essa digestão, ela é muito insignificante, gente, a ponto da gente desconsiderar, né, de maneira geral. Então, eu só penso na exceção se o exercício falar da exceção. Mas é importante que você saiba que nós até produzimos uma pequena quantidade de uma enzima chamada lipase gástrica. Você sabe, né, a lipase pancreática. O pâncreas produz a lipase pancreática, que manda para o duodeno, que vai fazer ali a digestão de gordura. Até porque a bile, ela é lançada no duodeno. Aqui não tem ação da bile. A bile, ela é lançada no duodeno. Então, a digestão de lipídio mesmo, significativa, acontece lá no duodeno. Acontece lá no intestino delgado. Mas se falar de lipase gástrica, eu já ouvi falar. A gente até produz uma quantidade, né, que é pequena, que ajuda a quebrar lipídios em blocos menores. Mas isso é desprezado. É uma quantidade muito pequena. pH do suco gástrico é um pH 2, que é um pH ácido. O bolo alimentar que sai do seu estômago e vai para o intestino, ele é chamado de quimo. O quimo, ele permanece, né, ele pode permanecer ali por cerca de 4 horas no seu estômago. Então, se o teu intestino está trabalhando, né, esse quimo, ele pode permanecer no seu estômago até 4 horas de tempo, né? O quimo migra para o intestino delgado. Então, falamos do estômago. O que acontece no estômago de importante? Digestão de proteína, gente. No adulto, pensamos na pepsina. Na infância, temos ainda a ação da renina, tá? E agora, seguimos para o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno é só essa partezinha que sai ali, né, do seu estômago, vem lá do estômago, e essa curvinha aqui, ó, o duodeno é só isso aqui. O restante vai ser jejuno e íleo, onde tem lá as microvilosidades. Esse intestino delgado, né, ali recebe o suco pancreático. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas, lançado no duodeno, que tem que ter uma solução, né, ali, um pH em torno de 8 a 10. E o suco pancreático também tem, né, como ajudar nessa manutenção do pH, porque ele tem essa solução alcalina garantida pelos íons bicarbonato, que ajuda a neutralizar a acidez que está vindo do quimo do estômago. Beleza? Quais são as enzimas que você encontra no suco pancreático? Enzimas que vão fazer digestão de proteínas, a tripsina e quimiotripsina. Essas duas enzimas, elas fazem digestão de proteínas, quebrando essas proteínas em blocos ainda menores. Lembre-se que a digestão de proteína já começou no estômago. Então, ela continua aqui no intestino até terminar, né? Então, você tem a tripsina e quimiotripsina. Amilase pancreática. Amilase salivar-pitialina, na boca, começou a digestão do amido, e a digestão do amido é terminada quebrando esse amido agora em disacarídeos. Então, agora você tem a garantia que o amido vai ser quebrado até disacarídeos pela amilase pancreática. Lipase pancreática faz a digestão de lipídios. Tem a bile, que não contém enzimas, que faz a emulsificação de gordura, quebrando essa gota de gordura em gotículas menores. E a lipase pancreática, ela faz o quê? Ela faz, né, a digestão desse lipídio em ácidos graxos e glicerol. Então, podemos dizer que a digestão de lipídio ela começa e termina no duodeno, já que a ação da lipase gástrica ela é insignificante, tá?
Suco entérico. Mas o duodeno, o intestino delgado, é como se ele não confiasse totalmente só no suco pancreático. E é como se ele soubesse que alguns disacarídeos ainda estarão ali para serem quebrados. Então ele produz o seu próprio suco, produzido pelo próprio intestino delgado. A palavra entérico vem de intestino, tá? Então, vou num enterologista, é o médico que cuida do intestino, produzido pelo intestino delgado, né? No caso do duodeno. Temos aqui a enteroquinase, tripsinogênio, que é a forma inativa da tripsina, né? Então, o tripsinogênio é a forma inativa da tripsina. Lembra da tripsina que vem lá do suco pancreático, né? Então, você tem a enteroquinase que vai fazer com que o tripsinogênio seja convertido em tripsina. Maltase faz a digestão da maltose, quebrando em 2 monossacarídeos, glicose mais glicose. A mesma coisa acontece com a sacarase e com a lactase, quebrando em 2 monossacarídeos. E peptidase vai ajudar a, se tiver algum peptídeo por ali ainda, quebrando esse peptídeo em aminoácidos. Beleza? Então aqui a gente vê a digestão química completa, com bastante detalhes aí para vocês. E a gente termina falando da regulação hormonal. Veja que eu dou uma ênfase aqui. Aqui está o fígado, tá? Toda essa parte aqui é o fígado. Veja que o fígado tem uma conexão aqui muito íntima com a vesícula biliar, aqui em verdinho. Veja que a vesícula biliar, ela vai lançar a bile no mesmo canal que o fígado lança a bile também, direto lá no duodeno. Aqui está o canal colédoco. O que é o canal colédoco? O canal colédoco é esse canal que chega a bile e que chega o suco pancreático. É a conexão do pâncreas e do fígado no nosso intestino delgado. É uma conexão única aqui, tá? Através desse canal colédoco. O duodeno, gente, é essa curvinha aqui, ó. Saiu do estômago, né? Tem a curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui é o duodeno. Tem mais ou menos uns 25 centímetros. Veja a intimidade que o duodeno tem com o fígado e vesícula biliar e com o pâncreas. Então, o alimento que é chamado de quimo, ele vem para o duodeno, ele chega ácido, ele chega muitas vezes gorduroso. Esse duodeno, ele tem que entender que se o alimento está muito ácido, ele precisa do quê? Ele precisa do bicarbonato. Que se o alimento está muito gorduroso, ele precisa do quê? De muita bile. Então, o duodeno, gente, ele precisa conversar, ele precisa se comunicar com o fígado, ele precisa se comunicar com a vesícula biliar, ele precisa se comunicar com o pâncreas, e ele precisa se comunicar com o estômago também. Porque imagine o estômago lançando alimento, lançando quimo no duodeno. O duodeno fala, pega aí, estômago, eu só sou 25 centímetros, cara. Segura esse alimento aí. Então, aquele momento que a gente come demais, que dá aquele mal-estar, né? Parece que o alimento parou no estômago, literalmente ele para. Lembra que pode ficar até 4 horas parado ali? Por quê? Porque o duodeno, ele percebe que o estômago está tão cheio, e ele já está trabalhando na sua produtividade máxima, que ele tem que mandar mensagem para o estômago e dizer, meu, segura o alimento aí, segura o quimo aí, porque, meu, eu já estou no meu limite aqui, tá? E como que ele faz essa comunicação com fígado, vesícula, estômago, pâncreas? Através de hormônio, gente. Então você tem aqui, no estômago, um hormônio importante chamado gastrina. A gastrina é um hormônio que o próprio estômago produz. As células G do estômago, são chamadas assim, né? Células G do estômago produzem gastrina. O fato de você pensar em comer 3h34 agora, o fato de você pensar, caramba, daqui a pouco vai terminar a aula, eu vou tomar um café. O fato de você pensar em comer, o que está acontecendo? O teu estômago já está produzindo gastrina. Estou mascando chicletes, o teu estômago está produzindo gastrina. Porque o teu cérebro entende que se você está mascando chiclete, você está comendo. Então, ele produz gastrina. E a gastrina é interessante para quê? Para que você produza o suco gástrico, tá? Então, no seu estômago tem um hormônio chamado gastrina, produzida pelas células G, e essa gastrina é importante porque é a partir dela que a gente tem aí a liberação, né, a produção do HCl, do ácido clorídrico.
produzido pelo próprio estômago, né? Aí você tem o duodeno produzindo uma substância e secretando essa substância, mandando essa substância para o seu pâncreas, que é a secretina. A secretina, quando ela chega no teu pâncreas, ela sinaliza para o pâncreas, pâncreas, o alimento chegou aqui muito gorduroso, cara, manda o bicarbonato. O bicarbonato vai ajudar a alcalinizar o duodeno, que precisa de um pH alcalino, um pH básico, tá? E o duodeno também produz um outro hormônio que é a colecistocinina. A colecistocinina, ela age tanto na vesícula biliar quanto no seu fígado, dizendo, fígado, vesícula, o alimento chegou muito gorduroso aqui, manda bile. E a colecistocinina também, galera, não apareceu a seta aqui, mas eu vou puxar uma seta aqui. A colecistocinina, ela também atua no seu pâncreas, tá? Então, colecistocinina também vai atuar aqui no seu pâncreas. A secretina, ela age acionando o envio do bicarbonato. E a colecistocinina, ela age acionando o envio do suco pancreático como um todo, onde tem todas as enzimas ali, tá? Então, a gastrina, produzida pelo próprio estômago, produção do HCl, duodeno produz a secretina para que o pâncreas mande o bicarbonato, produz a colecistocinina para que o pâncreas mande o suco pancreático, e na vesícula biliar e no fígado para que mande a bile, tá? E como que o teu duodeno, ele faz para o seu estômago parar? Ele manda um hormônio chamado enterogastrona. A enterogastrona, ela, quando chega no seu estômago, ela diz, estômago, segura o alimento aí, porque o duodeno já está cheio. E aí ele segura, e é aquele momento que a gente fica, né, com aquela sensação, caramba, acho que comi demais, o alimento parece que parou no estômago, e ele gera um mal-estar mesmo, né? Por isso que é importante a gente saber mais ou menos, né, quanto comer pausadamente, né, para dar aquela sensação de, cara, já tô cheio, né? Porque se a gente come muito rápido, a gente pode comer mais do que a gente deveria, e aí gera esse mal-estar, tá? Então, o duodeno consegue conversar com outros órgãos, né? Se chegou ácido, se chegou gorduroso, se precisa o estômago parar, através dessa regulação hormonal. Beleza? E ao longo do jejum e ilha, a gente tem ali a absorção dos nutrientes que já foram digeridos pelas microvilosidades intestinais. E no intestino grosso, nós temos a absorção de água e atividade bacteriana. Intestino grosso, que é conhecido como nosso segundo cérebro, por quê? Porque ele produz muita serotonina, né? Em torno de 70% a 90% da serotonina que o nosso cérebro usa vem do intestino grosso a partir da atividade bacteriana. Então, o intestino grosso tem a função de absorver a água. Quando absorve muita água das fezes, temos intestino preso. Quando absorve pouca água das fezes, temos diarreia. Então, o ideal é você estar ali no meio, né? Ele não absorva totalmente a água das fezes, para que essas fezes ainda permaneçam úmidas, a ponto de serem eliminadas sem causar um mal-estar, né? E aí você tem o intestino grosso, toda essa parte aqui, né? O cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto armazena as fezes e o ânus que elimina, tá? Então essa é a parte adicional aí do sistema digestório. Beleza? Alguma dúvida em relação à parte do sistema digestório? Sinalize aqui, né, para mim, por favor. Pode conversar comigo, pode mandar no chat. Senão a gente segue, né, nesses minutos finais, aí, mais 15 minutos de aula, com o sistema respiratório. Muito bem, então vamos. Sistema respiratório, minha gente. O sistema respiratório, ele tem uma intimidade muito grande, né, com o sistema digestório. Quando você estudou lá a parte da embriologia, não sei se vocês vão lembrar, que tem os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme. Tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório, eles são originados a partir da endoderme.
né? Então, são dois sistemas aí que têm essa intimidade muito grande. E aí um detalhe, né? Para você não esquecer. Se o sistema digestório ele é gerado, né? Ele é criado a partir da endoderme, formado a partir da endoderme, lembre-se que as glândulas anexas, como fígado, vesícula ali, né? E o pâncreas, principalmente fígado e pâncreas, elas também são originadas a partir da endoderme, beleza? Assim como nós fizemos no sistema digestório, vamos fazer no sistema respiratório, que tem a parte onde o ar entra e tem a ação desse ar dentro do nosso corpo. Então tem aqui as cavidades nasais, a faringe, que é uma estrutura comum ao sistema digestório, só que ao invés de ir para o esôfago, agora vem para a laringe. É na laringe que ficam as pregas vocais. Aí vem a traqueia, formada por anéis cartilaginosos. Isso aqui não é osso, tá, gente? São anéis de cartilagem, anéis cartilaginosos. Aí tem os dois pulmões, né? Aqui. Você vai ter ali o brônquio esquerdo, quer dizer que tem o brônquio direito também, e ele vai ramificando cada vez mais. O brônquio ramifica em ramificações cada vez menores, chamados de bronquíolos. E esses bronquíolos terminam onde? Nos alvéolos pulmonares, tá? E nós temos aqui somente mamífero, tem esse músculo do diafragma que fica aqui, né? Nessa parte aqui. O diafragma, quando ele está aqui em cima, a gente, né, diz que ele está relaxado. Então, aqui em cima ele está relaxado, quando ele abaixa, ele está contraído. Sobe, relaxou. Por quê? Porque é a posição de base dele, né? Essa posição de base é a posição de relaxamento. Quando ele abaixa, a gente diz que ele contrai. Sobe, relaxa. Abaixa, contrai, tá? Esse diafragma, somente mamífero tem uma característica aí dos mamíferos. Então lá, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares dentro dos pulmões daí. Beleza? Pulmões, vamos lá. Em relação à anatomia, né? Pulmão direito está aqui. Perceba que o pulmão direito ele tem 3 lobos. Né? Aqui as fissuras, dividindo o pulmão direito em 3 partes. E o pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor porque o coração precisa de um espaço aqui no meio. Ó. Essa região aqui é chamada de mediastino, que é onde o coração vai ficar. Né? Então isso faz com que o pulmão esquerdo ele seja um pouquinho menor do que o pulmão direito por conta do posicionamento do coração que ocupa aquele espaço ali. Tá? Aqui a gente vê um pulmão de uma pessoa saudável. Olha o coração aqui, gente. Né? O coração está no meio aqui, ó. Ah, por isso que o coração fica mais voltado para o lado esquerdo. O coração, na verdade, ele está bem posicionado aqui no centro, né? Só que, como ele é deslocado mais para o lado esquerdo, ele tem aqui o mediastino, essa região onde acomoda o coração. É a cavidade chamada de mediastino. Aqui a gente vê um pulmão de uma pessoa fumante, né? De uma pessoa que veio a óbito aí devido a um câncer de pulmão. Então aqui a gente vê a situação que o cigarro leva, né, numa situação, lógico, de vários anos aí de uma pessoa fazendo uso do tabaco. Aqui, o diafragma, né, ali dando uma imagem pra gente, abaixo dos pulmões, a traqueia, né, os brônquios conectando aqui nos pulmões, e dentro dos pulmões a gente tem daí os bronquíolos, né. Pregas vocais ficam na laringe, e aí agora vamos dar uma ênfase aqui para os alvéolos pulmonares. Então, você tem aqui brônquios, bronquíolos, e na pontinha dos bronquíolos ali a gente tem o quê? Os alvéolos pulmonares, que visualmente é como se fosse um cachinho de uva, todo envolvido por vasos sanguíneos, que tem sangue venoso e tem sangue arterial, né? Sangue venoso representado na cor azul, sangue arterial representado na cor vermelha. Sangue venoso rico em gás carbônico, sangue arterial rico em oxigênio. Tá? Vamos dar uma olhada agora no processo de hematose, onde acontece a troca de gases. Então você tem aqui, veja que o alvéolo pulmonar ele é totalmente como se fosse uma rede, ó,
totalmente íntimo de vasos sanguíneos, com sangue venoso e sangue arterial. É aqui que vai acontecer a difusão simples. Onde tem mais oxigênio? No alvéolo. Onde tem menos? No sangue. Então, o que era um sangue venoso, rico em gás carbônico, o gás carbônico passa para o alvéolo, o oxigênio passa para o sangue. Né? Então, você vai tendo aqui a difusão dos gases. Ó. O ar, né, ali, no alvéolo pulmonar, está trazendo oxigênio e está levando gás carbônico. A hemoglobina, ela está trazendo o gás carbônico, né? Ele tem aqui a carbohemoglobina. Em torno de 25% do gás carbônico é transportado pela hemoglobina. 70% ele vem dissolvido, né, ali na forma de íons bicarbonato, e 5% dissolvido diretamente no plasma. Já o oxigênio, a gente tem quase que 97%, 98% do oxigênio vai ser transportado pela oxihemoglobina. Então, aqui vai acontecer as trocas gasosas, tem muito gás carbônico, vai para o alvéolo, tem muito oxigênio, vai para o sangue. Né? Isso é chamado, então, de hematose. A parte mais difícil do sistema respiratório é o que a gente vai ver agora, que é a mecânica respiratória. Então, você tem aqui, ó, durante a inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões, o que acontece com o diafragma? O diafragma, ele abaixa, ou seja, ele contrai. O que acontece com os músculos intercostais? Eles abaixam. Eles também, né, vai ter essa contração, né, fazendo com que as costelas levantem. As costelas precisam levantar para que você aumente a área, né, ali. Aumentando a área, você diminui ali, né, a pressão. As costelas levantam. Então, nessa situação, na inspiração, você até pode fazer esse movimento aqui, né? Coloca sua mão aqui, né, como se fosse o diafragma nessa região aqui, ó. E aí você faz a inspiração. Quando você inspira, o seu diafragma, ele abaixa, ele contrai. Os músculos intercostais fazem com que as suas costelas levantem. Aumentou a área, diminui a pressão interna. Se a pressão interna é menor, a pressão externa é maior. Isso faz com que o ar entre nos nossos pulmões, tá? O contrário, durante a expiração, olha o que acontece. O diafragma agora sobe. Quando o diafragma sobe, a gente diz que ele relaxa. Então, tem o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. As costelas agora voltam para a sua posição, elas descem, né? Quando isso acontece, a gente tem o quê? Uma redução da área aqui. Se a área é menor, a pressão é maior. A nossa pressão agora é maior do que a pressão externa, a gente consegue fazer o quê? Jogar esse ar para fora, tá? Então, essa mecânica respiratória é importante que vocês entendam. Quando o diafragma contrai, significa que ele abaixou, né? Quando ele relaxa, significa que ele subiu, beleza? E aí você pode pegar uma caneta e fazer isso aqui para você nunca mais esquecer, ó. Pega a sua mão aqui, a caneta tem a parte da ponta onde escreve e essa parte aqui de cima, né? A parte da ponta é a parte que tem a área menor. Quando a área é menor, olha só, a pressão é maior. Quando a área, agora com a parte que não escreve, né? Quando a área é maior, a pressão ela é menor, né? Então você pode ficar com essa associação. Quando você tem a inspiração, o que acontece? Contração do diafragma abaixa, aumenta a área, diminui a pressão interna da caixa respiratória, da caixa torácica. O ar entra. Quando a pressão é maior, né, porque as costelas descem, o diafragma sobe, isso faz com que a área seja menor. Quando a área é menor, a pressão é maior e você consegue jogar esse ar para fora. Beleza? A gente chama isso, então, de mecânica respiratória. A respiração é algo que a gente até pode controlar ela durante uma meditação, durante uma hiperventilação, né? Ou você aprende com a psicóloga que quando a gente está nervoso a gente pode respirar, né? Tem uma associação, na verdade, de quem fuma, porque o fumante ele fica mais calmo quando ele está fumando.
Mas quando ele está fumando, na verdade, é como se fosse uma forma dele estar controlando a sua respiração. Isso traz tranquilidade. Então a gente até pode fazer um teste. Eu não fumo, mas se eu for ali na esquina e ficar olhando para o céu, igual o fumante fica lá, olhando, olha para a natureza, olha para cá, olha para lá, e você começa a respirar melhor, numa respiração, né, mais controlada, numa respiração mais do yoga, numa respiração mais do pilates, numa respiração mais de meditação, a gente acalma, né? Mas e quando eu não estou controlando a minha respiração? Quem que controla? Existe uma região no nosso encéfalo chamada de bulbo. O bulbo tem o centro respiratório. Esse bulbo ele tem neurônios que percebem alterações no pH. Então, quando você tem alterações na concentração do gás carbônico, isso pode deixar o teu sangue mais ácido ou mais básico. Qual é a concentração ideal do nosso sangue? Gente, a concentração ideal do nosso sangue, ela pode variar de 7,35 a 7,45. Praticamente o pH do nosso sangue tem que ser 7,4. Quando esse pH está abaixo de 7,4, a gente está numa situação de acidose metabólica. Quando esse pH está mais do que 7,4, a gente está numa situação de alcalose metabólica. Se você trancar a sua respiração a partir de agora, a tendência é que o nosso sangue fique mais ácido. O bulbo vai perceber que o teu sangue está mais ácido porque aumenta a concentração de gás carbônico no teu sangue. E vamos supor que agora está todo mundo embaixo d'água. Eu sei que eu não posso respirar embaixo d'água. E eu não respiro. Só que vai chegar uma hora que eu vou respirar. E aí é que vem a morte por afogamento. Por quê? Eu sei que eu não posso respirar porque eu estou embaixo d'água. Só que o meu sangue vai ficando cada vez mais ácido, e o bulbo fala, meu, respira, você vai morrer. Eu falo, não posso respirar, eu estou embaixo d'água. O bulbo, não, você tem que respirar, porque o sangue está ficando muito ácido, você vai morrer por acidose metabólica. E para você não morrer por acidose metabólica, o bulbo faz com que você respire, só que nesse momento você está embaixo d'água. E aí, ao invés de respirar ar, a gente enche de água os nossos pulmões. E aí vem a morte por afogamento, né? Então, essa alteração desse pH, ela é monitorada pelo bulbo. Quando você faz a hiperventilação, está correndo, fazendo atividade física, o que acontece? Você tem o quê? Um momento de alcalose metabólica. E aí é que vem o quê? O processo de você aumentar, né, estou fazendo uma atividade física, vai aumentando a sua respiração para que você consiga compensar isso, mantendo o pH em torno de 7,4. Tá? Então, aqui a gente pode ter essas variações que são monitoradas pelo bulbo. E para a gente terminar, eu já tinha dado um spoiler ali, 98% do oxigênio é transportado pela oxihemoglobina, ou seja, ligado à hemoglobina, 2% vai dissolvido no plasma, o gás carbônico, 25% dele vai junto com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina, só que a maior parte do gás carbônico ele vai na forma de íons bicarbonato. O gás carbônico que todas as células do seu corpo libera mistura com a água. Dentro da hemácia existe uma enzima chamada anidrase carbônica, que converte isso em ácido carbônico, que é instável. O ácido carbônico é o que dá gás para o refrigerante, então você já sabe que ele é instável, né? E esse ácido carbônico ele se dissocia em prótons H+, e bicarbonato. Quando esse bicarbonato chega lá nos seus alvéolos pulmonares, ele faz o caminho contrário, você libera o gás carbônico. Tá? Então, aumento de CO2, aumento de prótons H+, você tem ali um pH ácido, um momento de acidose, o centro respiratório é excitado, ali a partir dos neurônios, né, os quimiorreceptores, e aumenta a ventilação pulmonar. Tá? Então, aquilo que a gente tinha comentado ali, por que aumenta a ventilação pulmonar? Porque o aumento de gás carbônico aumenta a concentração de prótons H+. Isso leva a um quadro de acidose metabólica. O centro respiratório lá no bulbo é excitado a partir dos quimiorreceptores, que aumentam sua ventilação pulmonar. 70%, então, do gás carbônico é transportado na forma de íons bicarbonato. Beleza, gente?
Fechamos por aqui hoje, então. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí para mim. Lembrando que semana que vem, então, nossa aula a partir da semana que vem, na quinta-feira, 6h30 da tarde, até aproximadamente 8h30. E a discursiva, 9h da noite, até as 10 horas. Legal? Espero todos vocês. Qualquer dúvida, mande aqui para mim. Tchau.